Guilherme, eu acho que 10 horas, pode começar, cara. a gente pode começar, contando horário. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos. Momentos como esse, algumas pessoas escolhem ficar, pode se chamar de luto, né? Triste em casa, outras pessoas procuram conhecimento, estudo e leitura. Eu acho que esse grupo que está presente aqui hoje é esse grupo que não está parado, que está querendo, que está se mexendo e procurando soluções para sair desse momento de crise da melhor forma possível. Agradecer a todos, então, agradecer você, Guilherme. Eu sei que o seu tempo é super concorrido e sempre esteve presente à disposição de nós aí, então muito obrigado. Para quem eu acho que todos conhecem, mas o Guilherme, gente, é fundador e CEO da XP Investimentos, das maiores empresas hoje da área de investimentos no nosso país. Obrigado aí, viu, Guilherme? E também agradecer ao Fábio. O Guilherme, até te apresentar o Fábio. O Fábio é um grande amigo meu. É um diretor de uma da maior empresa da América Latina de shopping centers, da BR Malls. E hoje fala em nome da Colabora, que é um grupo que eles criaram de troca de melhores práticas e de estudos. Bom dia a todos aí, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer encontrar com vocês agora de forma virtual, e agradecer ao Fábio também pelo convite. Espero que eu possa ajudar vocês. Obrigado, Gabriel. Sempre muito bom estar com você e com o seu time, né? É um prazer hoje aqui poder conduzir esse bate-papo, né, de alto nível aí, com centenas de empresários. Como você falou, nós temos quase 7.000 lojistas, varejistas aqui na nossa base, né? Então a gente todos os dias sente na pele aí o que está todo mundo passando. E conduzir isso junto com o Guilherme, é um prazer. Guilherme, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo entre nós. Queria agradecer a todo mundo que está chegando aqui, né, agora na nossa live. E já reforçar que a gente vai deixar o nosso chat aberto, né? A ideia é que a gente conduza algumas perguntas, mas que também a gente use muitas das perguntas que vocês têm, né, para o Guilherme nesse momento. Então, vão deixando aí as perguntas de vocês no chat, o Gabriel vai compilar e no final a gente vai selecionar algumas para a gente, né, levá-las aí para o Guilherme responder para a gente. Bom, sem mais delongas, eu queria devolver a bola aí para o Gabriel começar nosso bate-papo. Gabriel, obrigado. Então, vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu passo para o Fábio novamente. Mas, Guilherme, acho que é muito importante a gente começar ouvindo um pouco a sua visão sobre esse momento, uma visão um pouco mais generalista a respeito desse momento. Como que você enxerga tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo e sim, o que a gente pode esperar no médio prazo em relação ao cenário econômico, na nossa vida, assim, colocando nesse grupo de empresários? O que você espera? Assim, sempre quando a gente entra numa crise, né, a gente sempre acha que o mundo vai acabar, tá? Então tem um sentimento generalizado nessa direção. Eu já me peguei algumas vezes assim no passado. E sempre a última crise é pior, né? Então essas duas coisas são sempre importantes serem ditas. E por fim, uma terceira coisa, né, que é que todas as crises elas têm uma semelhança com as anteriores. Quero estar com eco aqui. Acho que se puder alguém apertar o mute, por favor. Tá voltando aqui o som. E a terceira coisa essa crise ela tem uma semelhança com as outras, que ela vai passar, né? Mas de forma macro, assim, o que a gente fez na economia era necessário, né? Se é uma crise de saúde nunca vista antes da história, é importante que você aparelhe o sistema de saúde, crie leitos, aumente as UTIs, etc, etc. Achate a curva. Obviamente que isso traz um impacto bastante grande na economia, você fecha o comércio, você vai ter um segundo trimestre muito complicado, mas ao mesmo tempo o governo tem que vir com medidas extremas que permitam que você possa minimizar esse vale, né? E o governo fez medidas, acima de tudo aqui no Brasil, muito rápidas, né? A gente tem um desafio que é fazer com que chegue na ponta, mas de fato os estímulos monetários e fiscais foram muito grandes, né? A gente vai injetar na economia quase R$1 trilhão,
e eu imagino que os juros até o final do ano cheguem a 2%. Então isso tudo ajuda a minimizar. Quando a gente busca históricos, o histórico mais conhecido é o da China. A China teve epidemia, começou lá, se passaram já 4 meses e a economia já voltou a 95%. Então, você implementa as medidas, você aumenta a capacidade hospitalar, você achata a curva, você conscientiza a população e, aos pouquinhos, você começa a abrir novamente a economia. Então, assim, você imagina que no mais tardar, dia 10, 15 de maio, a gente já tenha boa parte do Brasil voltado. Obviamente que a gente não volta 200 por hora, a gente volta aos pouquinhos, a gente volta mudando um pouco alguns hábitos de curto prazo. Então vai ser normal a gente encontrar pessoas na rua usando máscara, levando álcool gel no bolso, na bolsa, menos afetuoso e assim por diante. E aí a coisa só volta de fato ao normal mesmo, eu diria que mais para o final do ano. Assim, a gente vai ter a vacina, eu não tenho a menor dúvida disso, mas a vacina demora um pouco mais. Eu diria que até o final do ano é um prazo razoável. E do ponto de vista de remédio, eu estou muito animado com o que eu tenho visto, tá? Assim, eu fiz algumas conversas com hospitais internacionais, etc. E eu acho que algum remédio que possa ser, de fato, muito eficiente deve vir nos próximos dias, tá? Eu estou confiante com isso. Então, assim, em linhas gerais, assim, é complicado, mas eu diria que as medidas tomadas foram muito, muito importantes. E o desafio, acima de tudo, é fazer com que o mínimo possível de pessoas fiquem no caminho nesse vale. E como a economia já começa a voltar agora, entre o dia 10 e o dia 20 de maio, bem, eu diria que a chance nossa de conseguir atravessar a crise de forma razoável é boa, né? Então, o segundo trimestre ele vai ser muito, muito ruim, o terceiro trimestre ele já é melhor e o quarto trimestre eu já diria que a gente já está normal. Então é provável que esse ano a gente decresça alguma coisa entre 3% e 5% do PIB e ano que vem a gente volte a crescer novamente. Mas, de novo, não se esqueçam que essa crise, diferentemente de outras crises, os juros no Brasil vão estar em 2%. As outras crises todas, os juros médios do Brasil foram de mais ou menos 13%, 14%. Então isso muda completamente. Porque o dinheiro a economia ficando líquida, naturalmente, assim que as coisas elas se estabilizam, naturalmente o dinheiro começa a investir novamente com velocidade. Então, esse é um pouco do cenário macro. Quando a gente entra do ponto de vista de preço de ativo, né, que é mais a nossa praia aqui, eu diria que sempre quando acontece uma crise, os preços caem muito antes do que a economia real acaba sendo impactada e de forma contrária, assim, quando os preços voltam muito antes do que de fato a economia volte, né? E como novamente a gente tem um ambiente de liquidez muito grande e de inflação muito baixa, eu diria que não seria inesperado imaginar que os preços voltem aos níveis anteriores muito antes do que muitos se imaginam, né? A gente pega as bolsas americanas hoje, elas já estão nas máximas em real, ou seja, já atingiram as máximas novamente, né? Ou seja, acreditando que a crise, que dado os estímulos fiscais do Fed, na economia americana vai voltar mais rápido do que se imagina. Então, esse é um pouco do cenário que eu enxergo. Ótimo. Então, Guilherme, obrigado pela resposta. Eu vou passar agora para o Fábio continuar com as perguntas, enquanto eu vou anotando as perguntas de quem está assistindo. Pessoal, podem comentar lá no bate-papo que eu estou filtrando as perguntas. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu acho que essa visão sua muito bacana para colocar a bola rolando aqui, é um pouco do que a gente acredita, né? Falando aqui do lado do varejo, é mais ou menos esse cenário que você trouxe, né? Eu queria aproveitar tudo que você falou, e eu sei da sua experiência nas outras crises, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente tem aqui empresários de todos os setores, né? De agronegócio, varejo, profissionais liberais, enfim. E eu sei que nessas crises você teve que adaptar muito, né? A sua gestão, reorganizar a XP, né? O seu livro, você
fica claro isso lá quando você conta, né, inclusive da última crise para cá e tudo que a XP se transformou. Você já consegue enxergar quais os aprendizados, né, agora de curtíssimo prazo, eu estou falando de fato de 2020, né, esse momento está trazendo, e o que os empresários que estão aqui com a gente, que centenas de empresários, devem estar atentos, né, como sinais de que existe uma mudança real acontecendo, né, no ambiente de negócio e também em como a gente deve gerir as empresas? Olha, eu diria que a gente eu cheguei a atravessar todos os estágios de um empreendedor, né? Eu comecei a empresa em 2001 numa salinha pequenininha, eu era microempreendedor até o estágio atual, né? E foram muitos aprendizados, né? Assim, eu diria que talvez o mais importante de todos, né? E fica evidente nesse momento atual, a importância de você ter caixa, né? De você ter uma reserva de emergência para que você possa sobreviver a momentos tão inesperados quanto esse, né? Teve um segundo aprendizado que a gente aprendeu em 2008, é que por muitas vezes você surfa um cenário macroeconômico que é favorável ao seu negócio, né? Então, a gente até 2008 a gente era muito mais uma empresa de investimentos focada em ajudar o cliente que quisesse investir em ações. Ou seja, essa empresa funciona muito bem quando você tem um bull market, né? Quando você tem a bolsa ao seu favor. E ali em 2008 começou a crise americana e é muito mais difícil você convencer as pessoas a investirem em ações quando o mercado não está favorável. Então ali a gente teve que aprender a construir um business que fosse antifrágil, né? Então eu diria que você ter caixa e você construir um business que seja antifrágil, ou seja, que consiga sobreviver a qualquer tipo de cenário, são duas coisas que são fundamentais, né, a longo prazo, né? Você, como empreendedor, você quer conseguir estar forte o suficiente para que você possa atravessar qualquer momento de crise, e mesmo por quando as crises acontecerem, e elas vão sempre acontecer de tempos em tempos, você consiga atravessar elas sem grandes sustos, né? E com isso você vai crescendo o seu negócio e mantendo a cabeça no longo prazo, né? Então, eu acho que queria puxar para uma outra linha. Acho que isso que você trouxe do caixa é um negócio que a gente tem falado muito aqui, sem dúvida, né? O caixa não só para sobrevivência, mas para aproveitar oportunidades que esse momento traz, né? Eu queria trazer para um assunto agora, Guilherme, que a gente tem discutido, né, principalmente nas últimas semanas, que é como vender, né? Como gerar receita em um momento que está tudo fechado, né? Existe um lockdown aí em algumas cidades mais intenso, outras menos, mas muito próximo de um lockdown. E eu acho fantástico o que a XP tem feito nesse momento, né? Que é, ou seja, se fazer presente na vida dos brasileiros através de muito conteúdo, né? Todos abertos à grande população, mesmo sem ter nenhum apelo de vendas diretamente ligado a isso, né? E eu acredito que esse, sem dúvida, é um ponto crucial que os profissionais do Brasil todo têm que aprender, né? E essa já é uma visão sua lá de trás, né? Como você falou, que começou a XP lá atrás pensando nisso. Você poderia compartilhar com a gente qual que é o racional dessa estratégia e como que cada um pode aplicar isso nos nossos negócios? Olha, normalmente acaba sendo exagero, mas eu diria que muitos empresários, quando acontece algum tipo de crise, ficam querendo encontrar o culpado, né? O culpado é o coronavírus, o culpado é o governo, o culpado é a China, enfim, seja lá o que for. E o que a gente aprendeu nesses anos todos que o mais importante é que você se coloque como culpado e espere o menos possível de ajuda e haja, né? Se você tem essa postura e você entende ao longo do tempo que muitas vezes a sua maneira de conduzir o negócio até aquele momento, quando aquele momento muda, é importante que você se adapte com velocidade. Essas coisas fazem com que você fique muito, muito ágil, né? Muito humilde, né? Assim, quando você acaba ficando mais arrogante, né? Muito confiante, você acaba seguindo sem se adaptar, né? Eu diria sendo mais bambu e menos capim, né? Eu adoro essa expressão, né? Assim, quando você é capim, dificilmente você quebra, porque o vento bate de um lado e de outro e você se adapta a cada vento, né? Quando você fica
bambu, você fica rígido ali, firme, e se bater um vento maior do que o normal, acaba te quebrando, né? Então, assim que começou a crise, a gente já sentou e disse, olha, a gente acaba tendo uma sorte, a gente não é uma empresa que tem loja de varejo, porque as pessoas da média vão até o nosso escritório, mas a gente sempre teve esse lado de conteúdo muito intenso, né? A gente sempre fez muito evento, a gente tem a própria Expert nossa, né? Que é um evento que a cada ano leva 50 mil pessoas a um espaço em São Paulo, e a gente conversou e disse, olha, a gente tem que encontrar a maneira de levar conteúdo, mas de uma forma diferente e ainda mais intensa, né? Além disso, eu acabei não comentando anteriormente, né? A gente aprendeu nas crises que se aproximar do cliente é fundamental, né? E a coisa mais comum nas crises é que, como você começa a ter muita notícia negativa, você fica mais baixo astral, né? mais escondido, né? E por conta disso, nesse momento de crise, você acaba não se aproximando do cliente, né? E por conta disso acaba sendo sempre o dinheiro, o marketing, né? A comunicação acaba sendo o dinheiro que as pessoas mais economizam, né? Então, aquele empresário que tinha uma ação, que tinha algum esforço de comunicação e marketing, acaba abaixando essa vela, economizando esse dinheiro. E o que eu aprendi nesses momentos é que, na crise, já que você... Quer dizer, sempre o empresário quer construir uma relação de longo prazo de confiança com os clientes, né? Então, relação de longo prazo de confiança é estar nos bons e nos maus momentos, né? E na crise eu sempre aprendi que os espaços comerciais de marketing, seja jornal, televisão, por revistas, rádios, ficam muito mais baratos, porque o concorrente acaba não anunciando mais e você acaba comprando aquele espaço muito mais barato a preços atraentes e só você se expõe, né? Então, marketing é uma coisa que a gente sempre investiu mais nas crises. Então, acho que essa mistura de coisas, né? Você conseguir se adaptar, você agir, você não esperar ajuda de ninguém, você conduzir com transparência o cenário com o time e ajudar o time a te ajudar a encontrar soluções. Essa combinação de coisas sempre fez a gente atravessar as crises crescendo, né? Então, assim, eu diria que não tem negócio mesmo que você não consiga se adaptar. Obviamente, tem negócio que talvez seja difícil você crescer na crise, mas se você é próximo do seu cliente, se você sempre prestou um bom serviço, assim, eu não tenho dúvida que se você entrar em contato com o cliente e oferecer esse serviço de um jeito diferente, esse cliente ele vai te ajudar, né? Tem uma metáfora que eu também uso com frequência, que é a do carro, né? Se você enguiça o seu carro numa estrada e começa a pedir ajuda, dificilmente alguém vai te ajudar. Mas se você empurra o seu carro, você vai ver que muita gente vai se juntar com você na estrada e vai empurrar esse carro junto com você. Então, essa é um pouco a analogia de você tá se ajudando e estar próximo do cliente, oferecendo um serviço, o serviço que você oferecia, mas de um jeito diferente, né? Mesmo que você tenha uma mercearia, tenha uma churrascaria, tem alguma coisa que aparentemente não funcione nos dias de hoje, se você sentar com o seu time, você vai encontrar uma maneira de conseguir vender por telefone ou pela internet ou através do Rappi. Tem caminhos, né? Tem caminhos. O que não pode ficar na toca, achando que o mundo acabou, porque se a postura for essa, aí de fato que você não encontra uma solução mesmo. Perfeito, Guilherme. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Acho que vendas, as pessoas às vezes atribuem a isso que você falou, né? Apenas a entrega de um produto ou de um serviço, mas estar presente na vida do cliente, como você falou, é super importante. Eu queria complementar esse ponto seu com uma outra pergunta, né? Eu acho que um fato que vem se transformando é a forma como que a gente, né, principalmente essa crise, acentuou muito a relação dos consumidores com os nossos negócios, né? Eu acho que ninguém mais quer se relacionar com CNPJ, uma logomarca, né? As pessoas querem, de fato, se identificar com os CPFs, né? Com as pessoas que têm propósitos reais e esses propósitos que estão por trás das empresas. Eu acho que a gente nunca falou tanto de propósito, e o propósito nunca é da empresa, né? É de alguém, né? E eu acho que a XP tem se despontado muito nesse sentido, né? Mudando a relação do mercado financeiro, que sempre foi com uma instituição financeira, e agora criando essa conexão, né? Acho que a presença sua aqui de números
né, profissionais da XP que a gente tem acompanhado aí em inúmeras lives, né, faz vocês muito conhecidos, né, e torna a XP não só uma referência como empresa, mas as pessoas carregam isso, né? Qual que é a sua visão nesse ponto e como que, acho que a estratégia, como vocês conseguiram, né, mesmo dentro do mercado financeiro, que sempre foi tão engessado, serem reconhecidos assim, não por CNPJ, mas por CPFs? Assim, hoje em dia, o mundo com as redes sociais e com as pessoas cada vez mais buscando projetos de longo prazo que elas possam se identificar de verdade, leva as pessoas a cada vez mais buscarem histórias reais, né? Então, assim, a nossa experiência, acima de tudo, porque a gente está num segmento que é um segmento financeiro, onde a gente compete contra os grandes bancos. Os grandes bancos, eles têm verba de comunicação e marketing infinita, né? Então, eles podem contratar o artista que for, podem gastar bilhões em televisão, jornal e assim por diante. Só que todo mundo, quando vê uma propaganda daquela, né, onde tem o bebezinho andando na praia, onde tem aquele artista que fala aquilo que você deveria escutar, as pessoas sabem que aquilo não é real, né? Aquilo tem uma equipe de marketing por trás que estudou e que tá vindo com a mensagem que, de novo, que você deveria escutar, né? E a gente começou a testar aos poucos, né, uma comunicação mais simples, né? Algo onde a gente falasse, onde a gente contasse a nossa história, onde a gente mostrasse quem a gente é. E cada vez mais a conexão dos clientes foi ficando ainda maior, né? Então, é o que você comentou, assim, as pessoas não querem se conectar com o CNPJ, as pessoas querem se conectar com o CPF que está por trás da empresa, né? Porque elas querem que, por mais que a história não seja perfeitinha, elas querem saber que ali por trás tem um ser humano, que tem uma história bacana por trás e que o propósito da empresa de fato é genuíno, né? Mas ele é mais genuíno ainda quando é contado através dos donos e dos sócios da empresa. Então, assim, a gente chegou já a usar alguns artistas em campanhas anteriores, mas a gente veio aprendendo isso ao longo do tempo, né? Que dá para começar simples, usando Instagram, usando o LinkedIn, usando o Facebook, ou seja, através dessas ferramentas você vai começando a testar algumas comunicações mais nessa direção. E aí, enfim, a gente chegou a fazer ano passado uma campanha comercial onde as estrelas éramos nós mesmos, né? A gente que contava a nossa história. E, de novo, a gente teve um impacto muito grande e, assim, eu não tenho dúvida disso mais. É um caminho sem volta, assim. A gente vai cada vez mais nessa direção de contar histórias reais, mostrar quem a gente é. E, de novo, assim, quando você bota a sua cara, seja em que negócio for, né, é um comprometimento muito grande, né? Então, você está botando a tua cara porque você confia, né? Você quer mostrar que, olha, se por acaso der algo de errado, você pode contar comigo porque eu tô aqui me expondo, né? Então, essa mensagem é muito forte e faz bastante diferença no final. Sensacional, Guilherme. Acho que esse é o grande recado aí, sem dúvida seu, né? As pessoas querem se relacionar com pessoas e empresas reais, né? Obrigado aí por esse primeiro bate-bola. Eu vou passar para o Gabriel, que selecionou algumas perguntas aí dos nossos participantes para continuar. Vai, Gabriel. Guilherme, antes de começar com a pergunta dos participantes, eu já havia recebido esse questionamento antes do nosso bate-papo começar. Eu trabalho com você, esse ano completou 10 anos, e é muito difundido na XP o sonho grande. Ele é enraizado nos diferentes níveis e cargos da empresa de uma forma muito grande, onde todos compram esse sonho grande junto com você. Então, sim, minha opinião é que esse trabalho foi feito com maestria. E aí, eu queria fazer duas perguntas baseadas nesse sonho grande. A primeira é a importância, a necessidade e como fazer esse sonho grande ser tão bem trabalhado e difundido na organização. E número 2, há 10 anos atrás, provavelmente o seu sonho grande você veio atingindo boa parte dos sonhos e objetivos traçados anteriormente. Esse sonho grande,
ele vem mudando, ele vem crescendo, ou você acha que ainda não foi atingido? Bom, assim, sonho grande assim, se eu tivesse que escolher duas coisas que nos permitiram chegar até aqui, eu diria que a primeira foi ter montado uma partnership, né? Que é quando você deixa de ser o único dono da empresa e você vai colocando como sócios outras pessoas que são tão boas ou melhor do que você nas posições que elas fazem. E a segunda coisa é o que você falou, que é cultura, né? Então, a cultura da empresa tem um tripé, que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. E cultura não é aquilo que você escreve na parede, né? Cultura é aquilo que você exerce. Então, quando a gente fala de sonho grande, né, eu fui formando um time ao longo dos anos de pessoas que realmente acreditam que o impossível é possível, né? A nossa história, você conhece ela melhor do que ninguém, ela era tida como impossível, entre aspas, né? Então, como é que você vai imaginar que é uma empresa que começou com um cara que foi demitido, que tinha 10 mil reais no bolso, vai abrir capital na Nasdaq, né? Então, a gente gosta de trabalhar com pessoas que possam transformar o impossível em possível. E, de novo, isso não é certo nem errado. Isso é quem a gente é. Então, é isso que me deixa vivo, é isso que deixa as pessoas ao meu lado vivo. Então, se eu não tiver sempre um desafio que me leve além, é quase como se a vida não valesse a pena. Então cultura é mais ou menos isso. Cultura é aquilo que faz a sua vida valer a pena, né? É o seu jeito. É quando você abre o seu kimono e você mostra aquilo que você é de fato. Então, eu quando falei sobre o tripé nosso, sonho grande, né, que eu expliquei agora, mente aberta. Mente aberta é quando você convive bem com erros, né? A gente erra muito, mas a gente erra sempre muito pequeno. A gente adora trocar de opinião, a gente diz que a gente a cada dia fica mais inteligente e a gente entende que o caminho entre o hoje e o futuro não é uma linha reta, né? É um zigue-zague. Ou seja, é você estar em constante aprendizado. E, por fim, espírito empreendedor é quando você se junta com pessoas que não ficam simplesmente apontando falhas e sim apontam os erros e vão lá e corrigem, né? Então, isso é fundamental. Agora, sobre o sonho grande, obviamente que quando você começa uma empresa, pequenininho, como eu comecei, e que nem você começou aí também há 10 anos atrás, você vai sonhando com o ano seguinte, né? Você vai a cada ano, é quase como aquele atleta que vai a cada corrida ele vai batendo algum recorde a mais, né? Então, ele correu lá aquela prova um tempo, depois ele quer superar aquele tempo, e aí você vai ganhando confiança no tempo, né? Você vai ganhando confiança no tempo, você vai tentando fazer voos cada vez mais altos. Então, eu me lembro que há 20 anos atrás o nosso sonho era ser a maior empresa de investimento de Porto Alegre, depois do estado, depois do sul do Brasil. E aí a gente foi, a cada momento a gente vai ganhando mais confiança e com isso você vai envolvendo as pessoas, né? Ninguém quer entrar, aliás, ninguém é exagero, mas as pessoas querem ter a possibilidade de entrar numa nave que possa chegar em Marte, né? Então, conseguir inspirar as pessoas ao seu redor e mostrar que você pode fazer a diferença no mundo, que você pode construir alguma coisa que elas se sintam orgulhosas, é algo que faz as pessoas se doarem mais, né? Se você tiver um projeto onde ele faz pouca diferença na vida das pessoas, seja de si próprio ou dos seus clientes, aquilo não engaja tanto, né? Mas se você vem com um propósito diferenciado, algo que realmente impacte e que faça as pessoas sentirem que o coração dela bate mais forte, isso faz as mágicas acontecerem, né? Assim, as mágicas acontecem quando as pessoas estão inspiradas. Então, ter um sonho grande que vai crescendo cada vez mais no tempo, né? Você não pode aliás, você pode até começar já sonhando muito grande, né? Mas você tem que ir entregando aos pouquinhos, né? Então, eu diria que quando você vai sonhando, você vai sonhando grande na proporção e você vai entregando esse sonho junto com o time a longo prazo, cada vez mais as pessoas vão sentindo que, de fato, tudo dá
tudo é possível e de novo, essa energia de pessoas que têm a cultura da empresa que faz tudo acontecer, né? Então é mais ou menos assim. Bacana. Guilherme, agora, passando para as perguntas, eu percebi que várias delas estão relacionadas a crédito. Antes de fazer a pergunta eu acho que é uma pergunta no momento bem pertinente, porque a XP, a partir de janeiro, oficialmente começou a trabalhar com a parte de empresas e crédito e lançando o banco. E aí, eu falo que nós temos dois mundos no Brasil. Nós temos o mundo das empresas listadas, estamos falando assim, o Ibovespa, que são grandes companhias que têm uma grande facilidade de captação de recursos a preços super acessíveis, captam em dólar, em real, conseguem dar, vamos falar assim, seus pulos no meio de toda essa crise. Mas boa parte do que move o Brasil é o pequeno e o médio empresário. E apesar de todos esses esforços do governo em liberação de liquidez, a gente percebe que esse crédito não vem chegando da forma como deveria nesse pequeno e médio empresário. O que você acha? Por que você acha que isso acontece? E se você tem conhecimento para nos passar a sua visão a respeito de quando isso deve melhorar, assim, na sua opinião? Gabriel, a dica que eu daria a esse pequeno empreendedor que realmente está sem capital de giro e que está com dificuldade de ter acesso ao crédito do banco assim, o melhor financiador que ele poderia ter é o cliente dele. Então, assim, se ele conseguir vender antecipadamente agora, se ele conseguir vender voucher com desconto, se ele conseguir vender de forma antecipada, isso no final é o mais apropriado, né? É o mais barato e é o mais eficiente, né? E você consegue solucionar a sua vida sem depender de ninguém. Então, sei que não é trivial, mas se você conhece bem o seu cliente e se você sempre construiu com ele uma relação de confiança, eu diria que funciona. Assim, eu vejo muito empreendedor indo nessa direção, tá? Vendendo de forma antecipada. Obviamente que isso tem o seu custo, mas sem dúvida nenhuma é mais barato do que o dinheiro emprestado do banco quando você consegue, né? Mas anyway, sobre o banco, assim, as medidas de estímulo fiscais que o Banco Central fez foram muito apropriadas, mas tem um desafio de fato que é fazer com que isso chegue na ponta. A gente tem um sistema bancário muito concentrado, né? E lembrando que o microempreendedor, por mais que o governo, que o banco estimule a aprovação de crédito, é aquele risco mais perigoso, né? Você está emprestando dinheiro para um empreendedor que você não sabe se o dinheiro vai voltar daqui a 6 meses, um ano que seja. Então é um crédito de alto risco, né? Então isso acaba dificultando um pouco a velocidade do processo, né? Mas eu acho que eu já estou vendo, eu já tenho enxergado uma crescente nesse processo, né? Assim, desde a semana passada, eu diria que a capacidade do governo obrigar os bancos a fazerem com que o dinheiro chegasse na ponta fez diferença, mas esse ponto que eu falei é um ponto que torna esse tipo de crédito um desafio a mais, né? É por isso que eu comentei que a melhor maneira desse empreendedor se financiar é com o cliente dele, tentando vender antecipadamente, dando algum tipo de desconto e assim por diante. Assim, dificilmente a gente vai ver esse empreendedor tendo linha de crédito a taxas competitivas, né? Então, eu diria que vai ficar muito mais numa linha de cheque especial do que um crédito que uma empresa maior conseguiria tomar. Tá, bacana. Guilherme, uma pergunta aqui sobre investidor estrangeiro. Você acaba que tem muito contato e relacionamento com esse investidor e eu acho que de uns 2 anos para cá eu venho sentindo o investidor estrangeiro com vontade de investir no Brasil.
mas esse recurso acaba que não entra da forma como a gente esperava e na velocidade que a gente esperava. Assim, pelos seus contatos e relacionamento com esse investidor de fora, como que você vê a cabeça dele, o sentimento dele em relação ao Brasil? Esse recurso não vem hoje por conta de algum receio com política, com crescimento, endividamento, reformas, ou esse recurso, você acha que esse recurso não vem simplesmente porque existem oportunidades mais atrativas fora do Brasil? Assim, o Brasil é um país, o Brasil é um país barato, ele está barato, né? O estrangeiro, ele quer entrar no Brasil, assim, o estrangeiro, ele quer ganhar dinheiro, obviamente, mas eu diria que o maior desafio do Brasil não é o preço das coisas, não são as oportunidades. Talvez o Brasil seja o país democrático, com mais oportunidades no mundo e talvez mais barato, né? Ainda mais com o dólar agora a 5,50. O problema do Brasil é a porta de saída, né? Você tem a porta de entrada, né? Ou seja, se você é um cliente estrangeiro, você sabe em que preço de câmbio você vai entrar, né? 5,50, que é o preço atual. Mas você não sabe a porta de saída. Então, quando você imagina que o estrangeiro entra aqui e compra uma empresa por 100 milhões de reais, né? Converte no câmbio a 5,50. Daqui a 5 anos, esse investimento dele dobrou de preço, vale 200 milhões de reais. Mas se o câmbio tiver 11, ele sai no 0 a 0. Então, a dúvida que o estrangeiro tem é a dúvida de continuidade. Será que o Brasil ele vai continuar administrando as contas públicas como ele administrou nesses últimos anos? Será que eu posso confiar no Brasil? Será que se tiver uma eleição em 2022, se tiver um outro governo, a política econômica vai continuar como está? Então essa é a dúvida, né? E quanto menos essa dúvida tiver, mais o dinheiro entra, né? Então eu diria que o dinheiro vem entrando, ele vem entrando de forma limitada. O que o governo vem tentando demonstrar é esse horizonte de longo prazo, mas obviamente que quando acontece todas essas confusões, né, não só do coronavírus, mas a falta de articulação política no Congresso e assim, isso acaba assustando, né, porque isso traz instabilidade, né? A gente sabe que o Brasil tem esse histórico, mas eu diria que esse é o maior desafio, é o desafio do Brasil mostrar continuidade. Se o Brasil mostrar continuidade e mostrar estabilidade a longo prazo, vai jorrar muito dinheiro aqui a longo prazo, até porque no Brasil falta tudo, né? O Brasil é o país dos monopólios e oligopólios, né? Falta infraestrutura, falta investimento aonde a gente imaginar. Então quem é investidor estrangeiro e tem capital sobrando, isso aqui é um playground. Mas ninguém quer brincar no playground se não tem essas condições mínimas que eu falei. Eu sou otimista, tá? Eu acredito que a gente está num processo de construção. A gente já melhorou muito daquilo que a gente era há três anos atrás. Obviamente que a gente ainda está longe do cenário ideal, mas adotar uma política liberal, administrar bem as contas públicas, controlar a inflação, manter juros baixos, isso já é um caminho bem importante. Guilherme, devido a esse recente caso, vamos falar assim, essa pequena crise política que a gente teve com a saída do Moro, pequena por enquanto, né? Na sua opinião, você acha que isso tende a se alastrar, ou você vê hoje o mercado e o governo querendo conter um pouco esse tipo de crise, se organizar, porque não é de maneira alguma um momento certo para a gente passar por isso, né? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro ele vai ficar mais prático, tá? Assim, não que... Assim, a gente teve muitas coisas boas nesse governo, né? Então, o fato de terem ministérios técnicos, de ter uma gestão técnica nas estatais, entre outras medidas importantes e muito boas, já. Mas, ao mesmo tempo, tiveram medidas que não foram tão boas, né? A capacidade do governo de ter um diálogo construtivo com o Congresso foi baixa, né? A capacidade do governo conseguir se articular no Congresso é baixa. Então, assim, eu diria que a saída do Moro é uma coisa que afeta o governo. Sem dúvida nenhuma, se pudesse ser escolhido
o ideal era que ele não saísse, mas ao mesmo tempo a coisa boa disso é que obriga o governo a ter uma visão mais prática das coisas, né? A estar mais próximo do Congresso, né? Não tem como no sistema do Brasil se governar sem ter diálogo e sem compor, né? Então isso não é errado, né? O toma lá da cá que sempre se abordou, né? É parte da democracia, né? Ou seja, você tem que atender o Congresso, obviamente de forma legal e sem corrupção, naturalmente, mas é isso que vai fazendo você ter uma base no Congresso e com que você vá votando as pautas que você entende que sejam necessárias. Então a parte boa disso, eu acho que é um pouco nessa direção. Assim, o governo ele vai ficar mais objetivo e vai jogar um pouco mais o jogo que tem que ser jogado, né? Menos uma visão utópica que no final acaba não sendo tão prática, né? Uhum. Guilherme, acho que a última pergunta antes do encerramento a XP ela foi muito rápida e eficiente na adaptação do home office, né? Vocês se movimentaram muito antes da maioria e de uma forma muito, muito eficiente. Puxando isso um pouco para o mundo dos investimentos, você acha que movimentos assim ameaçam de alguma forma os fundos imobiliários, donos de lajes corporativas? E, sim, nessa mesma ideia, seria esse um incentivo também para o e-commerce, para o crescimento do e-commerce, que vem crescendo no Brasil na última década, mas se comparado a alguns países, outros países, o nosso crescimento ele ainda é muito lento. Então, isso seria uma motivação para um crescimento mais acelerado desse e-commerce e um problema para o consumo tradicional de shopping centers? Olha, em toda crise que a gente entra, e talvez assim, essa crise é diferente, né? A crise que talvez mais se assemelhe a essa seja 2001, né? Eu me lembro que em 2001, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, teve um sentimento muito grande de que o turismo americano ia acabar, de que ninguém mais ia para Disney, de que Nova York nunca mais. E assim, é normal que nesse momento atual no Brasil, no mundo, né, muita gente venha com teorias muito exageradas, né, mostrando que o comportamento e que a forma como as pessoas vão consumir, etc., vai mudar de forma radical. Eu não acredito nisso, tá? Obviamente que o mundo vai ser cada vez mais digital, não há dúvida disso, né? Cada vez mais o e-commerce vai continuar sendo uma tendência natural, mas eu não vejo o padrão de consumo mudando, o comportamento mudando. Isso demora gerações até que você mude. Então a gente tem hábitos, né? Hábitos de entrar em loja, de ir a festas, de ir a casamentos, e esses hábitos vão voltar. Obviamente que não vão voltar no curto prazo, né? Mas depois da epidemia ser controlada, a gente ter remédio, ter vacina, etc., esses hábitos voltam. Então, assim, eu não acho que vai ter nenhuma mudança radical de curto prazo, aliás, de médio prazo. Eu acho que a gente vai tender naturalmente a voltar à nossa vida de antes, mas obviamente que o mundo ser cada vez mais digital, eu não tenho a menor dúvida disso. Outra coisa que eu vejo, assim, eu vejo com muita clareza que as pessoas vão ter mais qualidade de vida, né? Eu estou trabalhando, nossa empresa ela fica em São Paulo, na capital, eu estou no interior, estou aqui há 45 dias e com mais qualidade de vida, né? Eu estou presente na empresa sem estar presente, né? Eu achava que isso antigamente era impossível, né? Como é que eu vou coordenar uma série de comitês de reuniões, de conselho e etc. à distância? E hoje eu vejo que a empresa funciona até melhor. Então isso me faz acreditar que as pessoas vão ter mais qualidade de vida a longo prazo. Vai ser possível que você trabalhe em uma empresa que está na capital e que mora no interior. E com isso você tenha mais qualidade de vida, com menos custos, ficando mais próximo da família e sendo mais eficiente ainda, né? Então esse tipo de comportamento eu vejo acontecendo. Mas eu não vejo o shopping acabando, eu não vejo laje corporativa acabando. Pelo contrário, eu acho que vai ter sim, uma queda no curto prazo, normal,
mas é uma questão de tempo. E de novo, você não, é muito difícil. Os cases que deram certo no mundo é quando você consegue combinar as duas coisas. Né? Quando você tem a loja física, que funciona como um CD, e a pessoa sente o produto, ela experimenta as coisas, e simultaneamente você tem o seu canal digital. Né? Então, essa combinação eu diria que é mais apropriada. Tá. Guilherme, aonde você investiria o seu dinheiro hoje? Onde eu investiria? Bom, posso dizer onde é que eu invisto, né? Eu sempre fui um grande investidor de ações, né? Eu acredito que a melhor maneira de você ganhar dinheiro a longo prazo é você comprando boas companhias, né? A história te prova isso, né? Não existe uma empresa que tenha crescido a longo prazo, que tenha feito mais lucro líquido ao longo dos anos, que a ação não tenha valorizado, né? Ou seja, uma relação direta, um para um, literalmente. Mas eu gosto mais de investir através de fundos de ações, né? Assim, eu acho mais trabalhoso e não combina muito com o meu perfil ter que escolher a companhia certa, né? Mas quando você escolhe boas gestoras por trás, você tem uma boa empresa que te cobra um pouquinho mais, mas se esse gestor é alinhado com você, ele é sócio da empresa, ele investe nesse fundo junto com você, ele consegue saber com mais precisão o momento de comprar, o momento de vender e assim por diante. Então, eu tenho mais ou menos 50% do que eu tenho de liquidez em fundos de ações, né? Eu diria que disso aí, os 35% fundos de ações de empresas locais e 15% de empresas internacionais. Quando acontecem crises como essa, eu sempre encaro como oportunidade, porque eu vou comprar aquelas cotas dos fundos que eu gosto a preço ainda mais atraente. E, de novo, eu sei que no longo prazo o mundo não vai acabar, que as empresas elas vão voltar a consumir, que naturalmente os gestores escolheram as empresas que são as mais apropriadas, que têm os times mais alinhados, que têm mais caixa, e etc, etc. Então, apenas um exemplo, tá? Aqui no Brasil tem um índice chamado índice, que é o índice IQT, né? Índice Quantum Ativo. Esse IQT mede a média dos fundos de ações ativos no Brasil desde 96. E tiveram várias crises de lá até aqui. O IQT subiu mais ou menos 6.000%. Ou seja, quem colocou R$1 milhão tem hoje 60 milhões de reais, mesmo com todas as crises. Então, é o que eu falei, assim, o mundo nunca acaba, o capitalismo e o consumo é necessário, senão a população não tem acesso ao produto, não tem acesso a serviços, e toda a crise passa, né? Então, nessas horas onde muita gente fica com medo e acaba vendendo, né, se você sabe que o seu dinheiro não é um dinheiro de curto prazo, é um dinheiro de longo prazo, é sempre um belo momento onde você deve comprar, deve investir. Se você tem o perfil correto, naturalmente, você deve investir nessa direção, né? Então, de novo, eu acho que é uma bela oportunidade agora. Ótimo. Acho que a gente pode puxar para o encerramento. Fábio, você quer falar alguma coisa? Acho que, só comentar aí, agradecer, né? Acho que essa injeção de otimismo que o Guilherme traz para a gente, né? Acho que anotei 3 grandes insights aqui, né? Cuide dos seus clientes, nos bons e nos maus momentos, né? Acho que esse é um insight super importante que o Guilherme tem feito. Ou seja, no seu negócio, né? Combinar o que você já faz muito bem com o novo que está surgindo, né? Na nossa indústria aqui no varejo, a gente tem visto em várias outras indústrias a importância disso. Não existe um ou o outro, né? Acho que a gente tem que trocar essa palavra ou para a palavra e, né? Assim, é o que a gente é mais do que a gente está enxergando de futuro, né? E essa busca de equilíbrio, vida e trabalho realmente é um negócio que veio para ficar, né? Sem dúvida, das grandes crises, como o Guilherme falou, nascem, né, as grandes empresas e justamente desses anos de colapso econômico, né, que todas as pessoas meio que se nivelam, né? Então, uma nova corrida dá para começar. Eu acho que as apostas que a gente fizer hoje que vão representar o nosso sucesso ali na frente, né? E eu queria pedir, Guilherme, só para a gente encerrar aqui, enfim, nós temos aqui centenas de empresários do Brasil todo. Se você puder deixar uma mensagem final, sei que você já deixou essa injeção de otimismo, mas se tiver palavras finais aí para coroar essa nossa live aqui, te agradeço. A mensagem final que eu diria um pouco do que eu falei, essa crise vai passar,
é importante que a gente haja, que a gente fique apontando menos os erros e que a gente possa ser parte da solução. Assim, assista um pouco menos de televisão, leia um pouco menos de jornal. Acho que a mídia acaba sendo muito negativa nessa hora, acaba sendo aquilo que atrai a gente, né? Então, essa dica é uma dica importante. E acima de tudo, nesse momento onde a gente tem muito empreendedor que precisa de ajuda, tem muita gente autônoma no país, são 70 milhões de pessoas autônomas e informais no Brasil, né? São pessoas que vivem basicamente de diária. Eu diria que é super importante que a gente seja mais solidário, né? Então, quem puder adotar um brasileiro, adotar um empreendedor e ajudar, a gente sempre foi um país muito afetuoso, mas muito pouco solidário na prática, né? A gente não tira o dinheiro do bolso e, de fato, ajuda. Então, nesse momento, é importante que quem por conseguir, na sua cidade, montar, assim, juntar grupos de amigos e convencer quem tem mais dinheiro a doar um pouco mais, quem tem menos a doar um pouco menos, e de forma cirúrgica a gente ajudar nas cidades, seja com alimentos, seja com saúde, seja como for. Isso tudo ajuda a gente a atravessar esse momento difícil sem deixar ninguém ficar no caminho. Então, acho que essa é a mensagem final. E, de novo, não tenho dúvida, a gente vai atravessar essa e vai ser mais rápido do que todos imaginam. Obrigado novamente ao tempo de vocês. Espero ter ajudado e a gente se encontra em breve novamente. Valeu, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio, e a todo mundo que participou junto com a gente. Tenha todos uma excelente semana, bastante positiva. Obrigado, gente. Abraço, obrigado. Guilherme, obrigado, Gabriel. Um abraço, gente. Valeu, tudo de bom. Um abraço.